Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como ler um gráfico de fundos imobiliários na prática. Quando você aprende a ler gráficos, você não vai precisar mais da opinião dos outros para ler os seus próprios gráficos. Eu irei ler 2 gráficos meus juntamente com você. E já de início já vou falar quais são eles. MXRF11, que eu sei que a maioria gosta desse fundo, e o URPR, que são os 2 fundos de papéis. Então, para ser justa, então eu já escolhi os 2 fundos de papel. Um está na alta e o outro está na baixa. Então, a gente vai estar analisando eles para você estar aprendendo a ler os seus próprios gráficos também. Com esse método que eu estou tentando e conseguindo sair da pobreza com pouco dinheiro. Vem comigo lá para o Investidor 10, que é o site que a gente vai estar analisando esses 2 fundos. Aqui dentro do Investidor 10, a gente vai estar analisando o gráfico de 1 ano e de 5 anos. Já abri aqui no MXRF11, que é o que a gente vai analisar primeiro. A gente vê aí já uma alta que o fundo está tendo constante. Isso em 1 ano. Agora, em 5 anos, acontece a mesma coisa, porque o fundo ele é muito bom. Como já podemos observar, um gráfico simples que ele desce um pouquinho às vezes e depois continua em tendência lateral, sobe um pouquinho. E aí, vindo aqui mais no final do ano passado, ele teve uma queda, ficou aí por 2 meses mais ou menos, foi até onde eu comprei mais cotas desse fundo que eu tinha em carteira. Aproveitei essa queda porque eu já previa que esse fundo ele ia dar uma subida e realmente deu em menos aí de 1 ano. Na época eu comprei 60 cotas dele e vou te mostrar o print do banco em que eu realmente comprei exatamente nesse período aí dessa baixa. Quando a gente vê aqui no gráfico de 5 anos, a gente vê mais esse gráfico com mais detalhes, com mais precisão, e realmente ele veio em tendência lateral, deu uma quedinha, depois subiu, veio em lateral, deu uma queda, que foi quando eu comprei o fundo imobiliário, e depois voltou a subir. Eu acredito que ele vai ficar por enquanto até a Selic manter em alta, aí em lateral, e depois ele vai dar uma queda, porque ele vai acompanhar a Selic. Esse fundo ele não tem muitas dívidas e é bem interessante no relatório gerencial dele, porque ele se mantém sempre estável e com boa gestão. Isso significando tendo essa tendência de alta, porque o mercado super aprova muito bem esses fundos que vem pagando constantemente, sem perder o foco. Não é à toa que este fundo imobiliário ele é o maior fundo da Bolsa de Valores no Brasil. E quem chegou a comprar esse fundo lá em 2021, que ele estava a 5 e pouquinho, hoje está lucrando aí R$4 em cada cota desse fundo. É claro que se passou aí 5 anos, mas às vezes se deixar o dinheiro parado, não vai render nada. E o tempo vai passar de qualquer maneira, o tempo vai passar. E é melhor passar ganhando do que passar e a gente estagnado sem ganhar nada. Algo que eu também já observei nesse fundo é que ele está pagando 12,25% de dividend yield, isento de imposto de renda. Isso equivale mais do que a Selic, a 15% ao ano. Existem 2 tipos de gráficos que nós, investidores, gostamos muito de analisar, que é o gráfico de 1 ano. Esse gráfico ele nos traz muitas informações, e também o gráfico de 5 anos, que aí dá para pegar uma boa análise ali para a gente estar investindo mais às claras do que nas escuras. Uma segunda opção aqui que a gente pode estar verificando, esse fundo imobiliário da Orca Prime. Eu já não tive muito sucesso com ele, não. Pode observar aqui, ó, que em 1 ano ele vem caindo.
só ladeira abaixo. Quando eu entrei, deixa eu pôr aqui em 5 anos, quando eu entrei ele estava aqui, ó, em 70, 71, por aqui assim. Observe que ele veio aqui na lateral, tava tudo bem, o pessoal tava tudo confiando ainda nesse fundo, e aí ele subiu um pouquinho, desceu. Veio na lateral, a gente até imaginou que iria continuar na lateral, mas aí acabou despencando. Uma queda brusca. E aí é onde a gente precisa estar observando se a gente vai comprar essa queda é para decisões para comprar mais ou não, ou se é para venda. E aí sim, aí a gente precisa tomar algumas decisões com base nesse gráfico. Eu tenho esse fundo imobiliário em carteira e eu irei em breve vender ele. Em 5 anos, observa. E nesse caso aqui, eu tenho observado que o problema dele é a gestão. 3 perguntas quando a gente analisa um gráfico, a gente precisa saber se esse gráfico ele está estável, se ele teve quedas bruscas e por quanto tempo foi essas quedas. Isso também é muito importante da gente estar analisando o tempo em que houve essa queda, se essa queda teve um período aí muito grande, acima de 6 meses, e também se ele acompanhou o ciclo de mercado financeiro aí durante esse período de 1 ano e de 5 anos. Até peguei aqui o relatório desse fundo, eu estou abrindo aqui no site Status Invest para a gente dar uma analisada o que está acontecendo com ele. Para vocês dar uma analisada também, caso algum de vocês tenha esse fundo em carteira. Então, abrindo aqui o relatório gerencial da URPR. Considerações. Observa que aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imóveis que ainda estão sendo construídos, embora ele ainda continue pagando dividendos e um dividendo alto pelo valor do preço da cota de hoje, mas o pessoal não está com muita credibilidade nele não. Tem fundo ainda, mesmo com esses imóveis em construção, o fundo tem dinheiro em caixa, o que ainda está segurando essa pequena parte de cotistas que o fundo ainda tem. Considere se antes de você vender ou comprar mais fundo, tome cuidado nas suas decisões e não se baseie apenas pelo gráfico. Faça como eu, pega o relatório gerencial do fundo e dá uma analisada antes de comprar mais ou de vender a sua cota pelo fundo estar despencando. E quando você começa a passar a entender essas tendências, muda tudo. Os movimentos bruscos, aí você vai buscar o que realmente significa. Se são decisões de juros, vacância, renegociação de contrato, emissões de mais cotas. E nunca tome decisões só com base no gráfico. Antes de combinar com o preço, o valor dos dividendos, a vacância e a qualidade dos imóveis que o fundo está também adquirindo. E agora eu estou aguardando este fundo aumentar um pouco, pelo menos um pouco do preço para que eu possa estar vendendo as minhas cotas. E observando este fundo, ele vem pagando os dividendos com constância, mesmo que o fundo ele está despencando, mas ele está pagando os dividendos ainda. E esse fundo ele já pagou, quando eu comprei ele estava pagando mais de R$1 por cada cota. E para mim era um fundo ótimo. Eu não imaginava que essa nova gestão iria fazer isso com o fundo.
Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e os seus investimentos. Deus abençoe.